Olá, quarto-setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi, minha câmera fez graça com a minha cara e não salvou a parte do vídeo em que eu estava apresentando esse quadro do canal, mas sejam bem-vindos ao Roteiros da Vida Real, quadro do canal em que a gente lê histórias que são tão bizarras e esquisitas que poderiam ser filmes ou séries. É isso. Aparentemente, Matheus não colocou título nesse negócio porque ele gosta de brincar com meus sentimentos, mas vamos começar a ler juntos então. Quero começar essa história te fazendo uma pergunta. É possível alguma coisa desaparecer do planeta Terra sem deixar nenhum vestígio? O que você acha? Eu particularmente acredito em quase todas essas possibilidades, porque eu sou o tipo de pessoa que acredita em fenômenos paranormais e sobrenaturais. Se você virar pra mim que você viu uma nave alienígena e um ET saiu falando pra você buscar conhecimento, eu vou acreditar em você, porque eu gosto de acreditar no impossível. Sou sagitariano, hashtag. Agora vamos imaginar que esta coisa é um objeto tão grande do tamanho de um avião. Será que isso é possível mesmo de acontecer ou algo sobrenatural precisaria ter acontecido para uma coisa tão grande desaparecer sem deixar nenhum vestígio? A gente vai falar do Triângulo das Bermudas? Porque se for, eu vou ficar muito feliz. Isso que falei é algo que você provavelmente já deve ter ouvido se conhecer a história do piloto americano Felix Moncla. Particularmente, eu acho a história dele muito real e com pitadas de mistério, mais do que a de outros casos que possam vir ser parecidos. O Félix tinha tudo para ter tido uma vida normal. Ele é esse cara, com típica cara de americano, mas com um olharzinho de medo e mistério. Pera aí que eu quero pesquisar a cara dele. Meu Deus, eu estou sem internet. Ele tem cara de americano, mas ele podia ser brasileiro também. Roberto, tem cara de Roberto aqui no Brasil. Na internet há diversas fotos dele, mas a maioria uniformizada. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1926, tinha duas irmãs, um pai professor e uma mãe costureira. Até ser jogador de futebol na escola ele foi, ou seja, típico americano mesmo. Félix se graduou em ciências e do nada resolveu se alistar no exército dos Estados Unidos. E como esse é um país que se envolve em alguns conflitos armados, alguns? Diria que muitos. Nosso personagem de hoje até chegou a lutar um pouco no final da Segunda Guerra Mundial, mas logo voltou para os Estados Unidos para viver o acontecimento que o deixaria perpetuado na história. O que aconteceu? Depois de voltar, Félix foi enviado a uma base aérea na cidade de Waco, no Texas. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas vamos que vamos. Ele começou a ser treinado para ser piloto de jatos do tipo F-89. Esse modelo de jato era usado na segurança norte-americana, principalmente para interceptar outros aviões no ar. Já sei do que a gente vai falar, a gente vai falar de OVNI. A gente vai falar de OVNI, não vai? Depois de Félix ter virado tenente, ele foi enviado para algumas cidades do país, até chegar onde o fato que vou contar para vocês aconteceu. Vou ler como se fosse uma coisa mais sombria, então coloca a música sombria aí. Era noite do dia 23 de novembro de 1953. Ou seja, nem faz tanto tempo assim. 67 anos para ser mais exato. Neste dia, nosso personagem Felix Moncla estava trabalhando na cidade de Kinross, no estado de Michigan. Para quem não sabe, Michigan é um estado do norte dos Estados Unidos e faz fronteira com o Canadá. A cidade em que ele trabalhava, na base aérea americana, é super pequena. Para vocês terem uma noção, a estimativa da população para 2017 era de 7.400 pessoas. 2017 estava com 7.000 pessoas, imagina em 1953. Eis que a noite tranquila foi atrapalhada por um sinal no radar. O Comando de Defesa Aérea encontrou um objeto estranho e em grande velocidade se aproximando da região do Lago Superior, que faz fronteira com o Canadá. Os militares até tentaram entrar em contato com os ocupantes do objeto, mas não conseguiram nenhuma resposta. Vendo que algum ataque ou perigo à nação poderia estar acontecendo, Felix Moncla e seu parceiro Robert Wilson decolaram no jato F-89 da base aérea com a missão de interceptar o objeto. Claro. Tá. A tensão da noite aumentou quando logo após decolar, o radar do jato apresentou alguns problemas técnicos e a dupla teve dificuldade em encontrar o objeto que estava sobrevoando o espaço aéreo americano. Eles tiveram que continuar a missão apenas sendo guiado por rádio por uma equipe da base aérea que estava em terra. Depois de alguns minutos no ar,
Moncla entrou em contato com a equipe, avisando que conseguiu fazer contato visual com o objeto. Ele afirmou que o tal objeto voador era cheio de luzes. Atenção, essa é a única informação que teremos sobre a visão de Moncla para o objeto. Para a equipe que estava em solo, tanto o objeto voador como o jato da Força Aérea Norte-Americana eram vistos como dois pontos luminosos. Dando continuidade à missão, Moncla foi se aproximando cada vez mais do objeto e chegando cada vez mais perto. Eis que, repentinamente, os dois objetos se fundiram e viraram um só. Oxe, viraram pombo? Num primeiro momento, a equipe achou que o jato F-89 havia voado por cima do objeto e por isso teriam se transformado em um único ponto luminoso, tanto no radar quanto a olho nu. Porém, depois disso, apenas o ponto luminoso que representava o objeto voador não identificado, conhecido também como OVNI, continuou no céu e no radar, voando cada vez mais rápido. Para os militares, ficou claro que o jato havia se chocado com o OVNI, ou, por mais fantasioso que pudesse parecer, o jato poderia ter sido capturado. Essa perseguição toda teria durado em média 9 minutos. O fato é que depois disso, Moncla e Wilson jamais voltaram a se comunicar com a equipe terrestre, mesmo após diversas tentativas. O ponto luminoso no céu ficou cada vez mais rápido, e mesmo que a equipe tentasse acompanhar, ele desapareceu do radar. Depois do acontecido, o caos tomou conta da pequena... O cara desapareceu mesmo? Eu achei que ele fosse voltar no final. O caos tomou conta da pequena cidade e da base aérea. Imediatamente, uma grande operação de busca, envolvendo militares no ar, na terra e na água, começou. Porém, nenhum destroço foi encontrado. Até hoje, até 2020, não foi encontrado nada do avião. Mas um fato intrigante é que um piloto que fazia buscas por ar, possivelmente no dia seguinte do desaparecimento, teria conseguido captar uma transmissão de Moncla 40 minutos após o seu desaparecimento do radar. Mas não há registros sobre o que essa mensagem diria. Ah, tá, que não tem. Aposto que tem, mas ele tava falando que tava vendo um monte de ET e aí não foi liberado pro público. Eu tenho certeza, eu bato meu pé que foi isso. É importante lembrar que o Lago Superior, onde a perseguição aconteceu, é o maior dos 5 lagos da região dos Grandes Lagos. Quantos lagos na mesma frase? Que fica localizada entre o Canadá e os estados americanos de Michigan, Minnesota e Wisconsin. E é também o maior lago de água doce do mundo em extensão territorial e o terceiro em volume. Uma aula de ciência para vocês. Mas depois de tudo isso, sem nenhum destroço, sem corpo, sem nada, o que o governo americano fez? Primeiro, eles enviaram um representante do governo para a casa dos familiares dos dois militares, dizendo que não haveria como entregar o corpo deles porque o avião teria caído dentro do lago e não seria possível encontrá-los até o momento. Tá bom, isso até que faz sentido, porque se o avião foi abatido em cima do lago, ele teria caído dentro, tá, sensato. Porém, poucos dias depois, as famílias receberam a visita de outro oficial americano, homem de preto, com a mesma mensagem de condolências, palavra difícil, mas dizendo que não poderia haver enterro ou qualquer outra cerimônia, porque o jato F-89 teria explodido no ar. Meio esquisito isso, não pelo fato das histórias serem um pouco diferentes, tipo, ou o avião caiu dentro da água ou o avião explodiu no ar. O avião pode ter explodido no ar e caído dentro da água, nada impede. Só que por que eles teriam enviado 2 grupos diferentes para falar com as famílias, sabe? Isso que é meio esquisito. Se uma pessoa já foi lá e falou, olha, a gente não vai poder fazer cerimônia e tudo mais, por que depois enviaria outro grupo para poder mandar a mesma mensagem? Parece que tá meio dividido dentro, tá, sabe? Achei isso interessante. Mais tarde, o governo americano acusou a Força Aérea Canadense de ter invadido o espaço aéreo americano e causado o acidente. Só que o governo do Canadá negou viamente, inclusive apresentando documentos. Então a Força Aérea dos Estados Unidos mudou pela 4ª vez a sua versão e disse apenas que Moncla pode ter tido algum tipo de vertigem enquanto estava no comando do jato, perdendo o controle e fazendo o avião cair. Mas você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu e a mesma coisa que o Matheus já escreveu aqui pra gente. Então por que o Wilson, que também era treinado para ser um piloto, não assumiu o controle do jato? Segundo os Estados Unidos, porque a pressurização da aeronave podia ter acarretado a inconsciência dos dois.
bem no momento que eles estavam indo interceptar um OVNI, né? Olha que coisa interessante, tá bom. Até hoje, nenhum destroço ou restos mortais das vítimas foi encontrado, nem mesmo um pedacinho de metal da aeronave, o que é uma coisa muito louca e faz esse ser um dos casos mais misteriosos da história. Ninguém sabe o que aconteceu nessa noite de 23 de novembro de 1953. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu, porque eu já montei uma teoria aqui na minha cabeça. A gente viu no começo da história que conforme eles estavam se aproximando do objeto, os aparelhos deles pararam de funcionar, eles estavam sendo guiados pela cabine de controle. Então é muito possível que eles tenham realmente se aproximado tanto que as coisas do avião pararam de funcionar e o avião caiu. Só que eu acho que eles encontraram essa aeronave e eles não querem divulgar. Por quê? Porque se você encontrou a aeronave, significa que você encontrou a caixa preta do avião. E a caixa preta é onde ficam as transmissões de rádio. Então tudo que eles falaram teria que ser divulgado ao público. Senão iria ficar uma coisa muito esquisita. Você encontrou o avião, mas não quer mostrar o que está na caixa preta? Por quê? Então eu acho que eles encontraram sim o avião, encontraram os corpos. Foi realmente uma questão do avião ter parado de funcionar os mecanismos por causa da proximidade. Mas eles não falaram nada disso para não falar o que estava no rádio. Eu acho. É isso que eu acredito. Mas eu espero que vocês gostem dessas histórias bizarras, porque eu tô me coçando pra fazer um vídeo do Roteiros da Vida Real sobre os povos pré-diluvianos, sabe? Lemúria, Atlantes, essas coisas. Porque eu sei de uma história, de um livro censurado pela CIA lá em 1900 e bolinha, que contava a história de povos pré-diluvianos. Mas foi um livro de ficção, o que fez... Enfim, uma história muito louca. Se vocês tiverem interesse em saber disso, coloca aqui nos comentários que eu monto um Roteiros da Vida Real sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido essa história. Então, se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação e também compartilha para os seus amigos para ajudar o Quarto Setor a continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Lembrando, para a gente continuar mantendo o isolamento social, quem puder, quem tiver esse privilégio, fique em casa, por favor, para a gente evitar o crescimento da curva, e eu vou tentar lançar mais vídeos para a gente entreter nossa cabeça e distrair um pouco nesse momento tão difícil que tem sido para a humanidade em coletivo. Mas é isso que eu queria falar. Beijão! Tchau!